Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante aqui no Brasil, o sistema de cotas raciais. A ideia é entender direitinho como ele funciona na prática, sabe? E qual é a base legal por trás de tudo isso. A gente vai olhar para as origens, para os princípios, tudo com base em fontes oficiais. E para começar, quero lançar uma pergunta que, olha, parece simples, mas está no coração de todo esse debate. Será que igualdade é só tratar todo mundo da mesma forma? A gente vai ver que a resposta que a nossa Constituição dá para isso é, na verdade, bem mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante. Bom, e para a gente conseguir responder essa pergunta, a gente precisa ir lá na base de tudo. A discussão toda sobre cotas, ela parte de um conceito jurídico fundamental, que é o princípio da isonomia. É esse princípio que está lá na Constituição, que serve de alicerce, de base mesmo, para toda essa política. E é aqui que está o pulo do gato, sabe? A nossa Constituição, ela não enxerga a igualdade de um jeito só, de uma forma única. Na verdade, esse princípio se divide em dois jeitos de pensar, duas vertentes principais. A igualdade que a gente chama de formal e a igualdade material. E olha, entender a diferença entre as duas é a chave de tudo. Então vamos lá. A diferença aqui é gigantesca. De um lado, você tem a igualdade formal. É aquela ideia clássica, né? A lei é a mesma para todo mundo e ponto final. Mas aí vem a igualdade material, que dá um passo além. Ela basicamente diz, peraí, as pessoas não começam a corrida do mesmo lugar. Então ela busca, de propósito, corrigir esses desequilíbrios. E é exatamente essa segunda ideia, essa segunda visão, que é o motor por trás do sistema de cotas. Certo. Então, com essa base legal toda na cabeça, a pergunta que fica é: o que são, de fato, as cotas raciais? Como é que essa ideia de igualdade material sai do papel e vira uma política pública de verdade? Pois é. As cotas, elas são um tipo de ação afirmativa. E o que isso quer dizer? Bom, o objetivo, como o próprio nome já dá uma pista, é tomar uma atitude, é agir para afirmar um direito. É uma tentativa de reverter as consequências de injustiças que vêm de muito tempo, injustiças históricas, sociais, como as que o racismo e a exclusão social geraram e ainda geram. Então, na prática, o que acontece é uma reserva de vagas, simples assim. Elas são destinadas a grupos que a gente sabe que são mais vulneráveis, como negros e indígenas. No Brasil, isso é regulado por lei federal, principalmente para universidades e concursos públicos. Mas olha que interessante: estados, municípios e até empresas privadas podem ter as suas próprias políticas de cotas. E só para a gente ter uma ideia, esse conceito não é nem um pouco novo e nem foi inventado aqui. Ele surgiu lá na Índia na década de 1930. Faz tempo, né? Ok, então a gente já entendeu o que são as cotas e por que elas existem. Agora falta a parte prática, o como. Como é que funciona o caminho de um candidato que usa o sistema de cotas? Bom, o processo tem alguns passos bem claros. O primeiro de todos é a autodeclaração. A pessoa vai lá e declara sua condição racial ou étnica. Para evitar fraudes, claro, pode rolar uma verificação, geralmente feita por uma banca avaliadora. E aqui tem um detalhe que muita gente não sabe e que é super importante. O candidato cotista concorre em duas listas ao mesmo tempo, na de cotas e também na geral, na ampla concorrência. E na hora de chamar, as duas listas caminham de forma simultânea. Tá, mas aí vem a pergunta: como é que se garante que essa chamada simultânea seja justa, que funcione direito? O sistema se apoia em dois critérios que são a chave de tudo: alternância e proporcionalidade. São essas duas regrinhas que garantem que a reserva de vaga seja respeitada de um jeito equilibrado do começo ao fim do processo. Para ficar bem claro, vamos pensar no exemplo prático. Imagina um concurso que reserva 20% das vagas. A regra da proporcionalidade funciona mais ou menos assim. Para cada 4 pessoas chamadas da lista geral, da ampla concorrência, uma pessoa da lista de cotas tem que ser chamada. Isso vai mantendo o equilíbrio e garante que, no final, a reserva de vagas seja cumprida. Mas e aí, uma política dessas, que trata as pessoas de forma diferente para buscar a igualdade, ela é constitucional? A lei permite? A resposta direta e reta é sim. O Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, já bateu o martelo sobre isso em algumas decisões que foram verdadeiros marcos e que consolidaram a validade das cotas no Brasil. A gente está falando principalmente de dois momentos decisivos. O primeiro foi em 2012, quando o STF declarou que as cotas raciais para entrar em universidades públicas eram, sim, constitucionais. O entendimento foi que elas servem para reparar distorções históricas. E aí, em 2017, veio outra decisão importante, validando a lei que reserva 20% das vagas em concursos públicos federais para candidatos negros. Mas o mais interessante é que a argumentação do Supremo não parou só nessa ideia de reparar o passado, sabe? Os ministros foram além.
Eles trouxeram uma visão ainda mais profunda do que significa o princípio da igualdade. E essa citação do ministro Luiz Roberto Barroso, ela resume essa ideia de uma forma genial. Ele fala que não é só necessário colocar as pessoas em pé de igualdade, mas também reconhecer a natureza cultural e simbólica das injustiças. Basicamente, o que ele propôs foi um terceiro caminho, uma terceira vertente, a igualdade como reconhecimento. A ideia é que não adianta só corrigir a grana, o acesso, é preciso também lutar contra o preconceito, contra as injustiças que são simbólicas, culturais. Ou seja, o ponto central aqui é que, olhando por esse ângulo, as cotas não são só sobre vagas. Elas também são uma ferramenta para quebrar aqueles modelos sociais, aquelas imagens que sempre colocaram certos grupos à margem só por causa da sua origem, identidade ou aparência. No fundo, é uma busca por reconhecimento, por valorização da diversidade. E para a gente fechar essa nossa análise, fica aqui uma reflexão. Depois de entender toda essa construção, desde a ideia de igualdade material até essa de igualdade como reconhecimento, fica a pergunta: as cotas são o destino final? Ou elas são uma ferramenta, um meio temporário nessa longa estrada em busca de uma sociedade que seja, de fato, mais igualitária? É uma questão que, com certeza, ainda vai movimentar muito debate.